curso de Engenharia Industrial Elétrica e atuo como conselheira no CREA Bahia e no Instituto Politécnico da Bahia. Como conselheira, eu represento o SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros, e nesse momento estou, coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Eu vou tentar compartilhar com vocês um papo, uma conversa que eu tentei fazer uma coisa que não ficasse técnica, excessivamente técnica, mas também não excessivamente básica, para poder atender a clientela, que eu não sei, pelo que eu soube, pela informação que a UFOB me passou, é bastante diversificada, né? Claro que eu estou à disposição de todos vocês para o que quiserem colocar, e se eu puder contribuir, se eu puder, de alguma forma, ajudar a que vocês percebam essa situação da energia de uma forma um pouco mais consciente, eu já vou me sentir bastante recompensada de estar aqui nesse momento com vocês. Então, eu vou começar a minha apresentação falando de uma situação que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Eu acho que a maioria de vocês deve ter visto uma situação de uma quantidade imensa de raios que caiu na Estátua da Liberdade em Nova York. Então, o título, o subtítulo disso é exatamente Perigos e Riscos em Eletricidade. Então, uma descarga atmosférica, senhores, um raio, é uma emissão de energia, é um perigo, né? Claro que isso vai ser cada vez mais grave na medida em que essas descargas ocorrem com muita frequência e com muita intensidade. Então, especificamente em Nova York, eu botei até no rodapé do slide que a situação era de um calor de 40 graus, né? Então, você devia ter uma quantidade de energia muito grande armazenada para você ter uma verdadeira tempestade de raios, né, totalmente inesperada. E é essa a grande característica da descarga atmosférica, ela tem um caráter aleatório, né? Então, vamos passar para o Brasil. O que é que acontece com o Brasil, pessoal? Nós somos líder mundial em registros de raios. Então, eu coloquei aqui para vocês verem um mapinha do Brasil, que eu botei a data também do lado, 98 a 2009, em que vocês têm aí uma distribuição, né, da quantidade de descargas. Então, pelo que está aqui nesse gráfico, pessoal, essa região do litoral, do Amapá até quase aqui, eu acho que até o Espírito Santo, mais ou menos, nós temos um índice zero, né? Um índice zero de radiação no litoral, o que absolutamente não é verdadeiro. Hoje em dia, principalmente com tantos captores artificiais, tantas torres de telefonia celular, tantos edifícios altos, com o clima se tornando cada vez mais seco, quer dizer, você hoje tem uma crise energética e você tem também uma mudança climática que está impactando tudo, está mudando todo o ciclo da natureza. Então, quer dizer, esse tipo de mapa não resolve mais, não representa mais. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. É o que nós temos vivenciado, né? A gente tem visto neve em regiões que nunca tiveram, a gente tem visto seca em regiões que nunca tiveram, e por aí vai. Então, aqui tem uma informação, segundo o Instituto Nacional, né, de Pesquisas Espaciais, o INPE, cerca de 300 brasileiros morrem por ano em decorrência das descargas elétricas naturais, né, que são essas as descargas atmosféricas tradicionais que vocês conhecem. Eu copiei aqui embaixo um rodapé, eu deixei algumas informações, vocês vão perceber que alguns slides eu não vou me deter tanto nas informações, é mais porque, como essa apresentação, tanto em termos de vídeo quanto os slides vão ficar disponíveis para o pessoal da UFOB, então eu quis deixar um pouco mais completo de dados. Então, essa é uma grande preocupação nossa, e hoje em dia, mais do que nunca, é importante que a gente tenha um diagnóstico ceráunico, né, a densidade de descargas atmosféricas mais preciso, ok? Ou seja, uma medição praticamente em tempo real. Então, com isso, houve uma mudança em quê? Na norma, né? Na norma brasileira, que gerencia o procedimento de projeto, especificação de dispositivo de sistemas de proteção a descargas atmosféricas, ou seja, SPDA. Eu coloquei aí em cima, até porque eu acredito que uma boa clientela aqui seja de alunos, né, de futuros colegas. Eu tenho aqui uma
cópia, né? Eu deixei aqui a cópia do e-book. Esse site, o Alto QI, ele geralmente participa desses eventos da elétrica, o SINASE, né, o Fórum Potência, ele é bastante atuante nisso. Tem não só o artigo de Francisco Gonçalves, que é um engenheiro eletricista com experiência nessa área, como também, se vocês entrarem no link, eles permitem que vocês baixem esse e-book, que traz alguns aspectos mais relevantes dessa norma. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é que a versão anterior dessa norma, 2005, ela tinha pouco mais de 40 páginas. E a versão que foi aprovada e entrou em vigor em 2015, que é essa que a gente vai falar agora, ela tem 340 e poucas páginas. Então, é uma diferença muito grande, gente, né? E, claro, nessa nova versão, você tem uns capítulos específicos, né? A parte 1, princípios gerais, a parte 2, específica para gerenciamento de risco, que a gente vai falar um pouco mais, a parte 3, envolvendo os danos físicos a estruturas e perigos à vida, e a parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos. Aqui é um exemplo apenas, né, e também o link do PDF, embora eu ache que vocês preenchendo o cadastrozinho deles mandam, eu fiz só uma comparação aqui do que seria a necessidade de proteção a descargas pela análise de risco. Então, aí você tem o grau de cada um deles: perda de vidas humanas, perda de instalações de serviço ao público, perda da memória cultural e perda de valor econômico. Né? Interessante a sequência desses riscos, né? A vida humana tem que estar sempre em primeiro lugar. E aí tem uma parte analítica que eu não vou me deter agora, até porque os convidados que não são da área não precisam sofrer com esses detalhes. Só finalizando essa parte geral da 5419, aqui você tem os comentários, né, a data em que entrou em vigor, 22 de junho, que focado em aumentar a segurança, né, e o comentário que eu fiz, 42 páginas para 344 atuais. Esse gráfico aqui do lado é um fluxograma que estabelece os principais passos analíticos do que situações você necessita instalar um serviço de proteção a descargas ou não. Né? Então, isso também é uma coisa mais técnica, a gente pode deixar para outro bate-papo, né? E aí a gente vai passar para uma coisa mais geral, né? E, é claro, a gente continua com um enfoque ainda um pouquinho mais profissional. Quais os riscos do trabalho com eletricidade? Qual é o perigo, gente? O perigo concreto. O perigo concreto, a própria eletricidade, ela se figura como tal, porque a energia elétrica, o contato direto com a eletricidade, leva, no caso do ser humano, a óbito. Não só o ser humano, mas animais, né? Há uma história antiga, recentemente, de uma descarga que caiu numa cerca lá em Santa Catarina, ou em algum lugar, não sei se foi no oeste da Bahia, que matou quase 80 vacas. Eu me lembro de uma história na época que eu era da Coelba, que nós tínhamos ali na região de Barra da Estiva, que é aí perto até da região de vocês, né, do pessoal da UFOB, em que simplesmente nós tínhamos implantado um sistema monofásico com retorno pela terra. E aí houve uma indução na cerca e várias vaquinhas também morreram eletrocutadas. Então, o que você conhece como risco em decorrência de um contato inadvertidamente com um sistema elétrico? O choque. Essa é a versão mais direta, mais simples e mais comum de problemas com eletricidade, o choque elétrico, né? Mas, para quem trabalha na área, você não tem apenas essa circunstância. E, claro, casado com esse choque ou não, você pode ter várias outras situações. Uma situação também muito comum é a existência de arcos elétricos. Apesar da gente não ter essa percepção, o cidadão comum também entra em contato com arcos elétricos. Toda vez que você comuta um interruptor, uma chave, existe a formação de um arco elétrico. Quando o interruptor tem uma boa qualidade, você não vai perceber isso. Mas eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha mania de ficar ligando e desligando o interruptor no escuro para ficar vendo a faísquinha, né? Na época não tinha os recursos dos plásticos e da indústria química toda que faz a isolação desses componentes, e a gente hoje não vê mais. Então, o interruptor de boa qualidade,
já é uma ótima prevenção para que do ambiente doméstico você não tenha problemas com arcos elétricos. Eu estou falando muito rápido, Andressa? Não, professora, está ótimo. Ok, obrigada. Bom, outro aspecto inerente a choque, a formação de arco é a queimadura, né? A energia elétrica, ela também causa queimaduras, e os acidentes muito graves em eletricidade, ela envolvem queimaduras muito feias, né? Eu cheguei a colocar na primeira versão dessa apresentação algumas fotos, mas depois eu digo, não, ninguém merece, vamos trabalhar essa questão pelo lado positivo dela. O que é que a gente pode fazer para reduzir esses riscos, controlar o que a gente pode, que parâmetros nós podemos, né, controlar dessa possibilidade de acidente ou o que for. Queda. Por que queda? Seja você querendo trocar uma lâmpada, tomar um choque, seja o eletricista, já que eu ainda estou dentro da abordagem profissional, que está fazendo um serviço num poste, numa estrutura, numa instalação ou até numa residência, a queda também é causa de acidente. O próprio choque pode provocar a queda e você pode sofrer a queda independente de qualquer coisa. Exposição a campos eletromagnéticos, toda vez que você tiver corrente e tensão no sistema, você tem campos eletromagnéticos, né? Explosões, que também acontecem, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um disjuntor operando numa subestação, eu pensei que tinha explodido tudo, e na verdade era só a chave fechando, viu, gente? Então, às vezes, a própria operação do sistema faz um barulhão, né? Que a gente pode até incluir aí nesse outro item, choques acústicos, que são, digamos assim, uma exposição grave, né? Uma coisa assim muito séria. Então, as explosões, elas podem envolver a instalação elétrica sozinha, quer dizer, ela por si só, né? Você tem explosão de banco de capacitor, você pode ter isso no transformador, né? Geralmente isso leva a incêndio, e em alguns casos você pode ter em outros ambientes. Por exemplo, se você tiver um vazamento de gás, esse é um exemplo clássico, né, nas residências, se você tiver um vazamento de gás na sua casa, você não deve ligar nenhum interruptor, porque o arco elétrico do chaveamento vai provocar a ignição desse gás que está acumulado no ambiente e vai explodir, né? De todo modo, eu estou dando um exemplo no sentido amplo, né, as perguntas, as curiosidades, se eu souber a resposta, com certeza a gente vai compartilhar. E aí entrou uma coisa assim, meio esquisita, né, aqui embaixo, ataque de insetos, galera. E por que eu estou falando de ataque de insetos? Por um único motivo, gente. É muito comum que em postes, em estruturas, marimbondo faça a sua casinha, entendeu? É muito comum que a gente tenha abelha. Então, é muito comum também que na hora que você vai fazer um serviço nessas instalações que tem esses convidados morando, né, convidados que não foram convidados, digam-se de passagem, você precisa se proteger, porque você pode sofrer um ataque de inseto, isso pode inclusive levar a óbito, independente de você cair ou não, né, se você estiver em cima de uma estrutura e tomar uma queda, mas o ataque de inseto é uma coisa a ser prevenida. Na prática, até onde eu sei, se você chegar, estou falando assim, a gente agora cidadão, se você chegar na sua rua, num local que você conheça, e você visualizar num poste, num muro, em qualquer pedaço, uma casa de marimbondo, ou uma pequena colmeia, coisa desse tipo, a providência sempre é chamar a polícia ambiental, porque ela vai ter como retirar, se tiver como retirar sem causar prejuízo para as abelhas, os marimbondos, normalmente o nego toca fogo, mas não, eles vão fazer isso, não faça isso, né? Nunca faça isso, é muito perigoso. Bom, profissionalmente falando, então, o que seriam esses, como é que a gente trabalha com isso? Com normas, né? Nós sempre vamos trabalhar com normas. Eu falei da 5419, no caso dos sistemas de proteção e descarga, e agora eu estou falando segurança em instalações e serviços de eletricidade, NR10. Essas normas reguladoras, as NRs, elas são normas que existem para o ambiente de trabalho. Então, eu coloquei aqui alguns aspectos gerais, né, da NR10, já que ela é focada para a eletricidade, que ela estabelece medidas de proteção coletiva, individual e procedimentos. Aqui embaixo tem outras questões envolvendo a documentação, a parte de projetos de segurança
e critérios para orientação em instalações energizadas ou não, né? Por uma questão de complementar essa informação e não ficar muito solta, né? E aí eu coloquei também aqui esse gráfico, que é uma hierarquia das medidas de controle de risco que a NR10 proporciona. Claro que na medida que eu estou comentando, por exemplo, com vocês, que um eletricista está em cima de uma estrutura, está em cima de um poste, ele vai estar tendo que levar em consideração os requisitos de segurança que a NR10 prescreve, a NR6 dos equipamentos de proteção individual, a norma de equipamentos coletivos, que eu não lembro o número, as normas com relação a cuidado em altura, que, se eu não me engano, eu acho que é 35, né? Mas, de qualquer forma, existe todo um conjunto de normas para garantir isso. Então, tem aqui um ciclo, né, da efetividade, ciclo de vida, né, para os futuros colegas terem com que se deleitar depois. E essa parte aqui, com certeza, não interessa ao público em geral. A gente vai começar a falar agora dos riscos elétricos nos nossos ambientes pessoais. Um detalhe apenas de quantas normas, quantas referências legais e referências técnicas nós somos obrigados a considerar quando a gente pensa em atuar numa área operacional, né, pôr a mão na massa, como se costuma dizer, em relação à eletricidade. Tá? Então, aqui eu coloquei o emblemazinho de normas regulamentadoras, no finalzinho do slide, saúde e segurança no trabalho. Então, feita essa abordagenzinha voando em cima de coisas mais técnicas, eu quero conversar agora com vocês o que realmente me parece que seria mais interessante para o momento. A proposta da gente é abordar perigos e riscos em eletricidade. Primeira coisa, gente, alertar a sociedade para a importância da manutenção preventiva em suas instalações. A casa da gente, a casa do vizinho, a casa da namorada, a casa da sogra, a casa de um amigo, não importa, a igreja, a escola, você não faz ideia de quantos riscos as pessoas correm por estarem em ambientes com falhas de instalação que poderiam ser resolvidas a um custo extremamente baixo, principalmente se você comparar com o custo da vida humana, com o custo do patrimônio, com o custo de um incêndio, da perda de material, da perda de equipamento, tá? Então, identificar ações simples que minimizam esses riscos e evitam perdas patrimoniais e humanas. Buscar, claro, em situações que a mera substituição de um dispositivo que está obsoleto, estragado, não pode ser feita, a gente tem que buscar o quê? Profissionais que estão qualificados, né? Então, o pessoal daí da região de Lapa e de Barreiras, do oeste da Bahia, vai ter, se Deus quiser, profissionais muito competentes saindo dessa escola para atender as demandas de vocês, e não só da engenharia elétrica, da engenharia civil, né, da parte também de meio ambiente, porque tudo está interligado. E, claro, na medida do possível, estabelecer uma rotina de inspeção e manutenções periódicas. Então, eu coloquei uma frase aqui embaixo apenas para dar uma chamada de que todas essas ações para minimizar riscos não é uma coisa de uma pessoa só, é uma ação coletiva. Então, o importante é que a gente consiga mobilizar toda a sociedade. E isso envolve nós, os cidadãos, as pessoas que temos a capacidade de identificar que existe um problema, o poder público, que tem um compromisso conosco de fazer valer as ações em prol dos benefícios comuns, quer dizer, para toda a nossa comunidade, e, claro, no final das contas, os usuários dessa instalação. Então, na sua igreja, os fiéis. Então, até lâmpada você sabe que pode levar a situações de risco muito grandes. Bom, vamos começar, então, chamando a atenção para uma coisa que eu não sei aí, eu não conheço muitas cidades daí, eu conheço só Barreiras e Lapa, né? Então, o que eu sei, e as outras eu fui há muito tempo atrás, não precisa falar, né, gente? Abafa o caso, não precisam saber há quanto tempo eu tive aí para o lado de Brumado, né? De Caetité, né? De Barra da Estiva, essa região toda aí para lá de vocês. Então, o que a gente tem visto nos centros urbanos? Eu botei aí 3 fotos, pessoal. A primeira foto, aqui em cima, junto do texto, você tem uma situação muito parecida com o que a gente tem aqui em Salvador, em algumas encostas. Salvador, inclusive, é muito interessante, ela tem avenidas que cortam áreas, e de um lado você tem uma população
relativamente pobre, vamos dizer assim, que mora numa encosta dessa natureza, e do outro lado você tem prédios maravilhosos. Isso é o caso, por exemplo, do Calabá e a Avenida Centenário, é o caso de Pernambués e o Caminho das Árvores, e por aí vai, né? A cidade, você tem ali como é que chama, meu Deus, aquela cidade? O Bairro da Paz agora. Bairro da Paz, e do lado do Bairro da Paz você tem ali toda aquela região de Alphaville, né? De todos aqueles Manhattan, vários condomínios de luxo. E aí você vê, gente, duas coisas. E esse aqui de baixo, essa última foto, você tem também uma população de baixa renda, vamos dizer assim, moradias populares simples, muito simples, a maioria delas com áreas muito pequenas e densamente povoadas, e que, no final das contas, gente, qualquer incidente com eletricidade que possa causar risco à estrutura vai abalar qualquer das três. Um incêndio numa estrutura verticalizada como a dessa primeira foto leva um monte de coisa, que nem a água que derruba tudo, mas a eletricidade sai queimando tudo. Nessa aqui de baixo, com verticalizada, é a mesma coisa. A gente nunca pede para o vizinho de baixo ou de cima ter cuidado com certas ações para não pôr a vista do outro em risco. Mas você já parou para pensar, se você mora num prédio como os que eu vi há pouco tempo serem construídos lá em Brasília, que tem 15 andares, 8 apartamentos por andar, 120 apartamentos. 120 apartamentos num prédio, e de repente um morador de um determinado andar, terceiro, quarto andar, coloca alguma coisa numa tomada que provoca um curto-circuito. Você já parou para pensar o risco que tem de todas essas pessoas sofrerem as consequências? Vai desde a intoxicação, a perda patrimonial, ao risco de vida, não poder descer de elevador, surto de pânico, infarto cardíaco. Tem tanta miséria que vocês não fazem ideia, gente, é um caos mesmo. Todo tipo de acidente que envolve risco em eletricidade acaba resultando num pequeno incêndio, e isso pode, e geralmente isso também leva a óbito. Então, o que acontece? Está aqui em cima escrito: crescimento caótico das cidades, quer dizer, não existe um planejamento urbano, desigualdade social, gritante, absoluta, que quando a gente pensa que vai melhorar, a coisa parece que descamba de novo. Pouco interesse da gestão pública, eu já fiz esse slide colocando desinteresse. Hoje eu já mudei um pouco o meu ponto de vista, eu criei um pouco de esperança em que alguns gestores públicos têm se preocupado, sim, em fazer a diferença, em levar uma estrutura urbana mais, digamos assim, solidária, né? Mas um pouco mais de cidadania, tornar a vida na cidade, no núcleo urbano, mais confortável para todos, né? Bom, falta de planejamento eu já falei, falta de recursos técnicos e financeiros, infelizmente essa é uma grande realidade. A falta de reconhecimento da capacitação técnica, muitas vezes pega um técnico com capacidade de fazer muitas coisas e joga ele para um concurso público ou para uma outra opção de trabalho que não há de uso disso, quando existe o profissional. E em várias áreas, a gente sabe disso, principalmente nas cidades do interior, os municípios de população mais baixa, você pode rodar 3, 4 e não vai achar um profissional habilitado para fazer esse tipo de análise de projeto e coisas assim. Então, uma coisa muito interessante é a criação daqueles consórcios, né, entre vários municípios, e fazer uma ação regional, que aí você consegue contratar um profissional que possa dar o suporte técnico necessário à implantação dessas mudanças. A inexistência de programas sociais, né? Eu me lembro que eu, mais novinha, eu fiquei muito entusiasmada numa cidade da Bahia chamada Jaguaquara, alguns de vocês devem conhecer, e eu conheci uma pessoa que recebeu uma verba para implantar melhoria habitacional em 80 casas, recebeu um dinheirinho. Essa pessoa, que era uma pessoa assim, muito politizada e, ao mesmo tempo, muito amiga da população da cidade dela, ela simplesmente fez o seguinte: ela chamou os líderes comunitários e fez a proposta: vamos fazer isso, vocês vão pôr a mão na massa, que a maioria deles era pedreiro, era coisa assim. Então, eles mesmos fizeram. Vocês sabem quantas casas eles conseguiram promover melhoria habitacional? 300 casas, né? O que era esse programa, né? Era simplesmente fazer uma colocação de fossa, colocar vala para esgoto não sair a céu aberto,
era colocar telha, ajeitar telhado, consertar parede. Eu me lembro que eu vi chegar a pia, as piazinhas pequenininhas e os vasos sanitários para colocar na casa de todo mundo, muitas delas nem isso tinham, tá? E, no caso, o ponto que é o foco da nossa conversa aqui, que é o que está mais perto da gente, de mim principalmente, que é a falta de informação. Eu estou querendo compartilhar com vocês um pouco de informação que eu sei, para a gente poder fazer alguma coisa positiva em prol desses serviços. Bom, se a gente vai olhar pelo lado do consumidor, eu coloquei esse gráfico para vocês perceberem que, apesar do que dizem, a parte de baixa tensão, gente, ela é extremamente relevante. Muita gente acha que o grande consumo de energia no Brasil está no segmento industrial, mas não é verdade. Olha aqui a baixa tensão. Residencial, 23%, comercial, 16%, a parte de serviços públicos, 8%. Só que você tem 8 com 16, 24%, com 23 aqui, 47%. Você já excedeu o percentual, né, industrial. Ou seja, gente, os consumidores de baixa tensão, o nosso comércio, as nossas escolas, os prédios e serviços públicos e as nossas residências, sejam elas unifamiliares ou multifamiliares, elas representam a maior parte do consumo de energia elétrica. Então, eu fiz aqui em cima uma síntese dos itens que eu coloquei lá fora, né, no outro slide. O que é que a gente tem? Alta densidade, crescimento, desequilíbrio, falta de planejamento, estrutura de gestão, aporte de recursos, falta de compromisso e falta de informação. E aí, é claro, né? Qual é o risco mais comum, pessoal? Está aqui a foto linda, maravilhosa, uma coisa triste, que chega a dar tristeza de olhar, dá até medo pegar num negócio desse. Envelhecimento das instalações elétricas por ressecamento da isolação ou por oxidação das partes metálicas. E outro aspecto, desgaste e deterioração de componentes. Certo? São esses os dois aspectos que a gente tem. E essas coisas, gente, estão na casa da gente, estão nas escolas, né? Estão no nosso dia a dia. E pequenas intervenções podem reduzir esse risco ou até eliminá-lo. Aí, agora a gente vai só ver foto de gambiarra, de instalação velha, mal feita. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, nesse segundo slide, oxidação, os armários eram feitos, né, de caixas metálicas, hoje é fibra, né, PVC. Então, vocês estão vendo aqui um arranjo na terceira foto, um arranjo de disjuntores totalmente desalinhado, quer dizer, se você precisar mexer em um, corre risco de tomar choque ao fazer um contato acidental com o outro. Aqui embaixo você tem a famosa gambiarra do pendurado, né? Você chega aqui, sai pendurando o fio que vem lá da casa do chapéu, ar-condicionado. Olha o nível de infiltração nessa parede, gente, olha a quantidade, né? Olha o perigo disso. Essa foto aqui em cima do medidor, que você também, olha que coisa linda, botaram aqui um disjuntor, sabe Deus o que é isso. Eu penso até, isso deve ser um DR, será? Porque o fiozinho verde, né, sugere um fiozinho terra, quer dizer, até uma tentativa de melhorar a proteção. Olha outra coisa aqui. Aí você vai dizer, professor, isso aqui é cabo de sinal. Bom, pode ser cabo de sinal, mas é cabo, e se acidentalmente você tiver o contato numa instalação com um fio energizado, que é o que acontece, já que a maioria dos equipamentos nossos de comunicação também são alimentados diretamente hoje em dia, né? O sistema tradicional de telecomunicações funciona em corrente contínua, ainda 48 volts, se aqui não baixou essa tensão, né? Então, quem só tem telefone que funciona sem fio, essas coisas, e não tem um aparelhozinho cafona da antiga Telebahia e da atual Oi em casa para linha fixa, pode correr o risco de, numa falta de energia, ficar incomunicável, né? Porque a rede da concessionária não vai funcionar, porque seu aparelho é elétrico. Tomadas de diversos tipos, olha que coisa linda a gambiarra nessa tomada, olha quanta instalação feita indevidamente, tá? Aqui também, nesse último slide, já perto do número da página, vocês estão vendo o que é que a gente faz. E isso aí é só o primeiro slide, olha mais aqui. Eu não vou ficar falando, descrevendo todos, porque eu vou resumir a teoria disso. Mas, olha, tudo isso a gente faz, né? Olha para cá. Ar-condicionado, uma baita de uma infiltração, né? Porque deve estar passando água aqui, a vedação em torno do aparelho ela não foi eficiente, então haja toda... Olha a instalação elétrica do ar-condicionado, pessoal. Olha para isso.
Aqui você saiu ampliando, você já tem disjuntor de formato mais moderno, e olha a miséria que está aqui. Negócio muito sério isso. Para cá, aqui também, expressamente proibido mexer nos disjuntores. Olha que tentação. Botar um negócio desse é quase dizer, venha, mexa, né? Olha a instalação desse chuveiro, pessoal. E aqui? Panelinha no tijolo, olha, uma obrinha que você está fazendo. Você pegou uma extensãozinha daquela de fio de 0,75, né? Que é um fiozinho que não pega nem carga de iluminação, ou da extensão comercial. Ligou aqui um monte de coisinha. Olha, essa primeira tem uma tomada, a última nem isso tem. Eu fico pensando assim, gente, a gente põe a vida da gente muito em risco à toa, porque essas coisas todas não precisavam ser dessa forma. Aqui você tem também uma gambiarra clássica, né? Você precisou de uma extensão, não teve, pegou aquela tomada que não estava em uso, amarrou o fiozinho. Que você faça isso numa emergência, muita emergência, e depois retire, tudo bem, mas é que nem a CPMF. É um provisório que depois esse P vira permanente. É o que acontece aqui também. Você faz a gambiarra para atender em 1 minuto, enquanto você providencia o que é certo, e de repente o certo nunca vem, e você fica eternamente com a gambiarra. Olha um detalhe aqui da tomada que pegou fogo, e não foi pelo borne, pegou por fora. E aqui, né, sob a forma de desenho, aquela famosa árvore de T's, que hoje são réguas, né, uma em cima da outra. Mas, né, aqui você tem um T super carregado ligado em outro. Olha aqui a festa de T's que eu falei. E olha aqui uma foto mais moderna, uma parede direitinha, do que a gente costuma fazer. Uma única tomada, com 10 mil equipamentos elétricos que você tem dentro de casa, né? Aqui você tem uma instalação de chão, também esse interruptor aqui, em princípio, ele não é para chão, ele não tem a isolação para isso, por esse combongó, isso aqui é chão, né? Aqui a parede do chuveiro, novamente a instalação, e esse aqui, sem comentários. E aí a consequência disso tudo, né? A consequência disso tudo. Um circuito energizado, ligado, que na hora que você colocou a tomada, pegou fogo. Se você tirou a mão a tempo, ótimo, só ele pegou fogo e você não sofreu nada. Uma régua sobrecarregada com a capacidade estourada, e você tem aí também fogo. E a mais triste das situações que é essa aqui, principalmente considerando esses prédios comerciais novos, com muito vidro, muita estrutura leve, muito material, que é combustível fácil, que você vai ter uma perda de patrimônio, de documentação, de vida, fora a poluição ambiental, a contaminação de tudo, da água, do ar, é um desespero. Tudo isso aí, gente, não atinge só quem sofre acidente, atinge todos nós, tá? Eu acho que essa pandemia do coronavírus está deixando muito evidente para a gente que existem muitas situações em que o risco de um é risco para todos. Aqui é só uma síntese, né, de problemas clássicos que acontecem na casa da gente, e a gente às vezes passa batido, nem liga. Você tem um circuito que queima muito as lâmpadas, ou essa lâmpada vive queimando, a lâmpada é muito vagabunda, quer dizer, não lhe ocorreu hora nenhuma que pode ter um problema em sua instalação, é a lâmpada que não presta. Outro problema clássico, e é difícil geralmente quando lava o tanque, é que você às vezes tem água, né, ou água da chuva, coisa assim, penetrando no forro na parte da laje, algum problema de impermeabilização, e aí você passa a ter água pingando das tomadas. Parede com infiltração, a gente sabe que é muito comum, ainda mais, né, a gente vê isso sempre nos prédios novos, inclusive um prédio relativamente novo, a parede toda brocada por infiltração. Outro sintoma clássico de problema na instalação, borne ou tomada derretida. Outra coisa muito comum, você está com o circuito na mão, alimentando, aí pega no circuito, naquele condutor, ele está extremamente quente. Então, isso significa que está havendo o quê? Uma sobrecarga nessa, se for um conector, um filtro de linha nessa instalação. Se for no seu carregador de celular, que é o exemplo clássico desse tipo de problema, é porque ele não está isolado adequadamente. Ele pode ser um produto classe B ou classe nenhuma, né? Famoso digling. E muitas vezes a inexistência de um projeto elétrico adequado. Uma outra coisa clássica é o desligamento repentino de disjuntor. Você comprou o apartamento, se mudou, está lá o disjuntor do seu chuveiro, aí você resolveu botar um chuveiro lindo, blindado,
não comprou 220, porque não tem duas fases, você botou um 127 de 6.500. Na hora que você ligou para tomar banho, desligou o disjuntor. E toda vez que você tentar tomar, vai acontecer de novo, porque se o disjuntor padrão lá tiver certo, ele é um 30 ou um 40 amperes. E esse chuveiro, ele vai, se for monofásico, demandar muito mais corrente do que isso. Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de mudança, é interessante rever o projeto da instalação e colocar, se possível, como já é em São Paulo, uma instalação de cargas especiais, como chuveiros e ar-condicionados, em 220 volts, ok? E hábitos de consumo. Esse aqui é o campeão, né? No caso da gente. Vamos lá. Aqui são só exemplos visuais do que eu falei, para vocês pensarem que não acreditam. Isso aqui é foto. Aqui é uma lâmpada da Moderna, né? Compacta, fluorescente compacta, aí a aguinha pingando. Essa tomadinha, eu vi uma igualzinha assim, quando eu fui lá na faculdade, lá em Juazeiro, eu mostrei uma tomada dessa lá perto de um bebedouro. Outra coisa linda. Gente, isso é muito sério. Né? Olha a parede aqui. Você vai dizer, professora, mas já está seca, sabe Deus, né? Olha um carregador de celular, torradinho, feito na hora. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. A vida da gente vale mais do que essas coisinhas de 15 reais, tá? Então, os maus hábitos. Usar extensões, adaptadores e tomadas superpostas em circuitos que você vai ligar por muito tempo. Por que essa observação? Porque eu torno a repetir. Se você vai fazer um uso pontual, se você vai considerar apenas uma situação específica e provisória, você vai ter uma situação que não vai ficar permanente. Aí você usa e retira. Mas se você vai manter esses equipamentos ligados por muito tempo, você vai ter um problema na sua carga nominal daquele circuito, né? Manusear equipamentos com mãos úmidas ou molhadas. É muito clássico isso na cozinha. Você está fazendo alguma coisa, aí você lava a mão porque cortou o tempero, isso e aquilo, aí vai ligar o liquidificador. Aí pega no interruptor, pega no seletor lá no... como é que chama aquilo? O dialzinho para mudar lá, né? A velocidade e fazer o seu aparelho funcionar, o on-off do espremedor de fruta, o que for, a batedeira, o mixer, e pega com a mão molhada. Ora, se tiver tudo bem com o seu aparelho, não vai acontecer nada, mas qualquer fiozinho que esteja aparente, né? Depois de um certo tempo, seu equipamento já estiver muito desgastado, você pode tomar um choque. Então, usar tomadas e instalações que são áreas que molham sempre, então também existe isso. Existem normas que obrigam a instalação dos dispositivos residuais hoje em dia para tomadas que são instaladas em áreas externas, como garagem, áreas que você molha sempre, né? Outro vício nosso, usar elementos de circuito onde está minando água e utilizar, e aí agora, né, pegando no pé, principalmente da meninada, carregador, extensão e dispositivos piratas, sem certificação de qualidade. Você deixa de comprar, você tem aquela situação, o de marca, o carregador de marca custa R$80. O similar com certificação vai custar de 30 a 40, porque existe esse similar, né? E tem o PEBA, né? O PEBA, que é aquele ding-ling que você compra no camelô ou lá na Feira dos Importados, lá de Feira de Santana, né, de Brasília, que costuma ser um produto sem nenhum tipo de certificação. E aí, é claro, você vai aumentando o seu nível de risco. E o último, não submeter sua instalação a inspeções periódicas de segurança. Bom, eu já estou acelerando um pouco, porque eu vou voltar a falar um pouco mais técnico, mas eu acho que a informação que eu tenho para vocês aqui ainda é válida, por isso eu quero ver se a gente consegue. Vou pedir desculpas a vocês, mas vou falar um pouquinho mais. Então, aqui tem só uma síntese, né? O gerenciamento de risco numa instalação predial, seja a sua casa, seja um edifício, seja um condomínio. Ela começa na manutenção preventiva das instalações elétricas, você não vai esperar queimar, você não vai esperar sobreaquecer, para verificar se o aterramento está bom, para verificar se a instalação. Como não é você que vai fazer isso, você contrata um profissional que saiba fazer. Uso de material elétrico certificado de qualidade, não precisa ser o mais caro, existem produtos de qualidade com preços acessíveis. E aí, claro, isso resulta em quê, gente? Mais segurança, maior vida útil para a sua instalação e redução de consumo e de gasto. Redução de consumo, porque toda vez que você tem uma instalação muito ruim, o consumo seu é muito maior do que uma instalação ajustadinha.
Então, está aqui ó, a prevenção, eu não preciso ler para vocês esse slide, né? Buscar o profissional, ver o projeto, aplicar as normas, usar dispositivos de segurança, né? E como resultado, mais segurança, redução do nível de risco, redução do consumo. Na verdade, esse tipo de mobilização não reflete em ganho só para você, reflete em ganho para todos, toda a comunidade onde você vive. Então, antes de você fazer a mudança na sua estrutura, fazer essa reavaliação da sua instalação elétrica, o que é que você vai fazer? Vai observar as normas, ver a questão do projeto, comprar o material e, na medida do possível, substituir as tecnologias de maior consumo e menos eficientes por tecnologias mais eficientes. Você vê que hoje em dia, por exemplo, a lâmpada LED, tem lâmpada LED que custa R$20, mas tem lâmpada LED similar de fabricante também certificado pelo Inmetro que custa 7, e que já está muito próximo do preço da lâmpada compacta, e ela tem um consumo bem menor também. Então, essas são as substituições que você faz naturalmente. Então, depois que você faz a mudança da sua instalação, tem esse depoisinho aí embaixo, inspecionar de vez em quando, né, dar uma olhadinha, ver se está tudo ordem. Se for o caso de uma habitação coletiva, um condomínio, fiscalizar tudo, a parte estrutural, a parte hidráulica, a parte elétrica. Por que eu estou pondo tudo? Porque engenharia não existe num segmento só, né? A parte estrutural, se você tem, por exemplo, água vazando, você pode estar comprometendo o ferro, a ferragem da edificação comprometida, você tem risco de explosão dentro do concreto, você tem riscos de segurança sérios. Então, tudo tem que atuar junto, né? Literalmente junto e misturado. E fazer, no caso, os diagnósticos de como está tudo em ordem, se precisa fazer mais alguma coisa. Esse processo todo vai envolver, claro, o uso de novas tecnologias. Eu coloquei aqui algumas fotos. Você pode fazer a instalação de uma tomada de sobrepor, como várias que a gente viu, só que reparem que ela aqui está totalmente protegida, né? Esse é o padrão, né, de tomada que a gente tem usado. Isso aqui é o símbolo da eficiência energética, que nós já temos um programa de implantação de eficiência energética em edificações, não apenas o que vocês já conhecem de equipamentos e na indústria. Isso aqui é uma coisa que em algumas lojas já se encontra para comprar, é uma instalação elétrica em que você vai ter aqui uma fita, né? Você vai adesivar os condutores, depois que você fizer isso, você vem de lá, passa uma proteção com uma tela e pinta em cima. Então, ninguém vai ver que tem fio elétrico aqui, e essa tomada que estava lá, que não existia, hoje ela está lá, interligada a um circuito, sem nenhum problema e nenhum risco. E, claro, aqui, né, o uso das fontes renováveis, porque, né, consumidor consciente tem que fazer tudo. Não preciso tornar a ler para vocês a parte de resultados, mas posso lembrar a vocês que todas essas boas práticas se traduz numa coisa chamada desenvolvimento sustentável. E ele envolve os segmentos ambiental, econômico e social, tá? Esse slide a gente já falou muito dele, como é que ocorre o desperdício de energia. Um lado é pelo comportamento, né, desconhecimento, mau hábito ou negligência. É aquele guri que larga lá a tomada do quarto dele, a luz ligada, a TV ligada, e vai para a sala jogar videogame com um amiguinho, e está lá 2, 3 horas e ninguém viu, né? E aí isso você corrige com informação e educação. E no caso dos aspectos tecnológicos, substituir os equipamentos obsoletos, ver o que está mal dimensionado, se está abaixo ou muito acima do que é necessário, e rever também um projeto mal feito. Eu, infelizmente, tenho que admitir para vocês que a grande maioria das nossas edificações não tem projetos elétricos feitos com projetos registrados, calculados, como deveria ser. Então, a solução imediata para isso é substituição de tecnologia. E quando você tem consumo consciente e ações de eficiência energética, você tem eficiência energética, reduz o desperdício, reduz o consumo, e essa prática a gente chama de retrofit, tá? Vocês vão ver que se vocês acessarem os sites das empresas de energia elétrica, vão encontrar vários desses adesivos. Algumas empresas que já trabalham em cima de consumo consciente, elas têm os adesivos nos ambientes. Você vê também banheiro, use e descarga, toalha de papel, 2 folhas são suficientes. Todas essas ações, gente, são ações em função de um consumo consciente, não necessariamente de energia elétrica. Aqui tem um diagrama em que a gente tem uma relação
bem íntima entre consumo consciente e eficiência energética, colocando aqui embaixo a síntese disso tudo. O consumo de cada um de nós é um ato de cidadania, certo? E aí eu resolvi jogar a brasa para a sardinha da UFOB. Onde é que a UFOB vai entrar nisso, gente? Simples, né? A UFOB, como uma universidade, como uma instituição de ensino, ela fomenta conhecimento, ela tem o compromisso de servir a sociedade onde ela está inserida, independente, e principalmente por ser uma universidade pública e gratuita, é uma contrapartida que a sociedade vai ficar muito feliz de receber e que é nossa obrigação, né? Então, campanhas de conscientização, a assistência técnica, que é uma iniciativa, o projeto, gente, é de Zezéu, que foi um deputado nosso pelo PT, que já faleceu há um tempo. Ele tem uma cartilha, o Senge disponibiliza pela internet a engenharia pública, quem tiver interesse, o próprio CREA também tem ações nesse sentido. É bem verdade que no CREA ainda está no papel, mas já tem algumas universidades que têm criado núcleos, as empresas júniores e coisas assim, acho que a própria UFBA já tem, o IFBA a gente está tentando montar grupos de alunos, grupos de pesquisa, voltados para a melhoria da qualidade de vida do entorno, né, das nossas comunidades. Vai servir a todos nós. Qualidade de vida da população do entorno também é a nossa. Programas de incentivo ao fomento tecnológico, apoio às políticas públicas, que é exatamente a parceria da universidade com as secretarias de governo, com ações da prefeitura municipal, ver uma campanha de alguma coisa, já participar também, for o caso, gerar um material, uma cartilha para esclarecimento. São mil opções, 1000 coisas que podem ser feitas dentro da universidade, ainda mais considerando que existe um jovem que escolheu ser engenheiro, então ele escolheu a arte de engenhar e que vai prestar esse serviço à comunidade onde ele está inserido. E, claro, na medida do possível, já que a gente está falando de desenvolvimento sustentável, monitoramento dos impactos ambientais e impactos socioeconômicos. Então, esse slide é já acabando minha apresentação, pedindo desculpas a vocês por ter estourado o tempo. Uma síntese, né, do que eu coloquei aqui: consumo consciente, responsabilidade de todos, eficiência energética, engenharia responsável e cidadã. Embaixo, uns selinhos, né, clássicos: pequenos gestos fazem diferença, imprima o necessário, as 2 folhas, economize água, desligue o ar, o de sempre, né? Se cada um de nós fizer a nossa parte nisso, a gente contribui para tudo, contribui para a nossa comunidade, contribui para o Estado, contribui para o sistema elétrico, para o meio ambiente, para o planeta. Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Eu agradeço a boa vontade e a paciência e estou à disposição de quem quiser me fazer alguma pergunta para qualquer contato. É isso. Dona Andressa, a palavra é sua. Obrigada, professora. Muito bom. Nós aproveitamos bastante da sua experiência. E, neste momento, nós passaremos as perguntas, né, as dúvidas, contribuições. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Cristina, pode também colocar no chat. Nós já temos uma primeira contribuição do Afonso, que diz assim: com a adoção do pino-terra nas novas tomadas, acredito que tudo isso aumentou nossa segurança. Existiram muitos casos de acidentes fatais com máquinas de lavar, por exemplo, no ambiente que combina energia, água e pés descalços ou quase. Caso haja um curto com passagem de energia para a carcaça de uma máquina de lavar, haverá o desarme do disjuntor antes do toque acidental? Pergunto porque estava com os pés dentro da água, 60 volts, se da água é suficiente para um choque com morte, mas este nível de defeito é suficiente para desarmar um disjuntor que foi dimensionado para proteger a fiação? Olha, foi o Afonso quem colocou essa pergunta no chat. Afonso é estudante ou é professor? Afonso pode nos informar aí no chat? Não, mas não se preocupe não, é só para poder ver como é que eu vou responder, mas tudo bem. Estudante de engenharia civil. Maravilha, sem problema, bem-vindo. Gente, a primeira coisa, normalmente, a proteção de carcaça, ela é feita
pelo aterramento, né? Nas instalações antigas, você teria exatamente o que Afonso colocou. Você tendo a conexão para a terra, você teria mais segurança na sua instalação. O que é que acontece hoje? Aí vem um monte de coisa, viu, Afonso? E um monte de coisa que é chato, mas a gente tem que falar porque uma coisa é a teoria, mas tem um ditado que diz assim, na prática a teoria é outra. Então, o que tem acontecido é o seguinte, muitas vezes a norma já recomendava que toda tomada de área de serviço e cozinha, chamada tomada de força, tivesse o fio terra. Então, não era para existir, mesmo quando a tomada só tinha 2 pinos, que só era a fase e o neutro, não era para existir nenhuma dessas tomadas sem terra. Ela tinha que ter a conexão à terra. Tá? Isso já estava na norma, mas não era feito. Aí vem aquela coisa, mas antigamente os eletrodutos eram metálicos, as caixas também de 4x2 eram metálicas, os parafusos, aí você vinha de lá, pegava aquele fiozinho terra que vinha solto, né? Você tinha a tomada de 2 pinos, e você tinha... Você quer que eu bote, para poder não responder assim no aéreo, vou descompartilhar aqui, viu, gente? Tá certo? Pronto, professora. Eu poder olhar, eu não vou ver a cara de ninguém, mas pelo menos eu tenho a sensação de estar respondendo para vocês. Pronto. Ok. Então, o que acontece, né? Você tinha essa desculpa, que você promovia o aterramento através da conexão desse condutorzinho que vinha solto, né, amarrado ali, ou ele era todo de cobre trançadinho, sem nada, ou ele já vinha também com o revestimento, o isolante, mas ele fazia esse aterramento. Então, a tomada de 3 pinos, esse modelo novo, em princípio, ela seria um acréscimo apenas para as tomadas de uso comum, que são aquelas que estão na parte de quarto, sala, nos outros ambientes. Tomada de área de serviço e de cozinha já era para ter assim. Quem faz hoje essa proteção, não dá mais para fazer aterramento dessa forma. Aterramento tem que ser feito através da conexão por um condutor terra, que é o condutor que é ligado a um barramento para fazer esse aterramento, né? Esse condutor tem uma cor codificada, ou ele é verde e amarelo, e ele vai ser interligado a um sistema de proteção que é o dispositivo residual, que é o DR, né, que a gente trata como se fosse um disjuntor, mas ele é responsável para exatamente drenar essas eventuais correntes de fuga. E abre para pequenas correntes, 30 miliamperes, 40 miliamperes. Então, respondendo agora ao que ele perguntou especificamente, a situação que a gente tem concreta é que, se ocorrer esse tipo de problema, que não é para ocorrer, e você também tem que ter juízo, não é para mexer com eletricidade com o pé descalço numa área molhada, né? Porque a gente sabe que a eletricidade não é para se mexer dessa forma. Então, esse é o cuidado com você mesmo. Primeira proteção é você. Esse disjuntor residual deveria atuar e desligaria o circuito. Ou seja, enquanto sua máquina tiver com essa corrente de fuga, você não vai conseguir lavar nada com ela, porque o DR desarmando também impede que o circuito seja ligado, né? Aí já vai atrapalhar a sua vida também, né? Então, o ideal, por favor, use uma sandália, faça um circuito de terra, né? Mas isso é muito sério, aterramento é muito importante. E vocês sabem que tem 1000 histórias com isso, aterrar em prego, aterrar em caqueiro, chuveiro, né? Chuveiro é tudo hoje PVC, é tudo isolante. Antigamente, o nego pegava o fio terra do chuveiro e ligava lá no interruptor, lá no tubo, achando que estava aterrando. Gente, é tanta maluquice que vocês não fazem ideia. Eu não sei se eu respondi, viu, Afonso, mas espero ter respondido o que você queria. Mais alguma pergunta, Andressa? Afonso, pode nos confirmar aí no chat. Peço desculpas aí pelo barulho aqui da rua em obras também, o pessoal se aproveitar da pandemia. Tarcísio colocou aí no chat também, né, sobre a proteção contra a corrente de fuga, no caso dos choques elétricos, o seccionamento feito pelo IDR, porque o disjuntor termomagnético não detecta essa corrente de fuga, porque é da mesma ordem dos miliamperes. Afonso agradeceu pela resposta, professora, e entendeu a necessidade do DR. Só deu um exemplo no caso que todo mundo vai para a lavanderia normalmente, né, de chinelo. Isso mesmo. Professora, aproveitando da sua experiência, né, enquanto alguém mais coloca a pergunta no chat,
Eu tenho uma pergunta a fazer, né, durante a sua vivência como engenheiro eletricista. A senhora mencionou que trabalhou na Coelba. Você presenciou algum caso, assim, alguma fatalidade, além das vaquinhas, né, por fenômenos da natureza? Alguma fatalidade, assim, que o consumidor chegou até a denunciar a própria concessionária, mas que, ao investigar, a culpa era do próprio consumidor residencial? Olha, eu presenciar não, mas eu sei de vários casos. Eu posso compartilhar com você uns 2 ou 3 desses casos. Um que eu me recordo bem foi com relação a um incidente que houve em Piauí. Já foi recente, no tempo das telecomunicações, da telefonia celular, a repetidora, a ERB, né, Estação Rádio Base, da Maxitel. Eu já tinha terminado meu doutorado, eu fiz na parte de radiação eletromagnética, e apesar do meu interesse pessoal ser radiação eletromagnética para a parte de saúde, né, eu fiz por ser engenheiro eletricista de potência voltada para sistema elétrico. Então, na época, a Universidade Federal da Bahia fez umas medições de campo eletromagnético para atender a uma exigência da Anatel que a Maxitel tinha que fazer. Então, um professor da UFBA, professor Roberto Portes Silva, foi quem coordenou esse trabalho, usando um medidor específico, e identificou, durante a medição dele, algumas situações envolvendo a parte de 60 Hz. Eu fui convidado a medir. Então, isso aí gerou vários lados técnicos. Aí houve um problema. Onde foi o problema? Na subestação de Piauí. Simplesmente aconteceu que um povoado próximo à subestação de Piauí, todo ele teve danos elétricos por conta de uma descarga atmosférica. O que aconteceu? Simplesmente houve uma descarga atmosférica que foi captada pela estação rádio base da Maxitel. A torre da Maxitel estava totalmente dentro das normas da Anatel. Estava com o sistema de aterramento todo feito, tudo da forma correta. Só que, gente, a população humilde que morava próxima não tinha um sistema de aterramento, não houve nenhum... Como é que eu digo isso? Não houve nenhum projeto elétrico ali para isso. Então, eu fui convidado a participar do estudo para verificar, junto ao Ministério Público, de quem era a responsabilidade por esse acidente. Porque o que aconteceu? Queimou tomada, queimou geladeira, queimou celular, queimou televisão, né? Teve gente que tomou o susto, tomou choque. Por quê? Porque a ERB acabou sendo, de alguma forma, o agente de transferência, né? No momento em que não havia nenhum captor de descarga naquela região, não tinha nenhum ponto tão alto naquela região. No que entrou a repetidora, você passou a ter um captor de descarga. Não é natural, mas tinha. Então, esse captor, o que é que ele fez? Essa descarga caiu e foi para o dreno. Esse dreno entrou como corrente e danificou tudo aquilo. De quem é a culpa? Não podia ser da Maxitel, porque ela cumpriu as normas, e foi assim que ela se defendeu. A Coelba, por sua vez, também não quis assumir a culpa, porque, afinal de contas, ela não houve nenhum estudo, nem autorização de energização, nada disso. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, e eu torno a repetir, nenhuma engenharia pode trabalhar sozinha, então, mesmo na mesma área, que é o caso de telecomunicações e potência, tem que haver um trabalho em conjunto, eu preciso ter essa preocupação, né? É a mesma coisa que se você chegar numa grande cidade e você for utilizar instalações subterrâneas, aí você chega, como no Rio, São Paulo, que já usa muito isso, você tem tubulação de gás, tubulação de água, tubulação de esgoto, sistema de comunicação e sistema elétrico, tudo passando debaixo do chão. Você já imaginou, se você não tomar as precauções devidas para proteger esses sistemas uns dos outros, o tipo de risco que você está impondo à sociedade? Né? Então, é uma coisa assim muito séria isso, a gente tem que ter esse compromisso. Então, esse acidente com o Piauí, eu não sei como foi resolvido, porque depois eu só fiz dar um parecer em cima do que, no caso da Anatel, a Maxitel não tinha como ser responsabilizada, é bem verdade que também a culpa não era da população, ou seja, ninguém tinha culpa, né? E no final das contas o problema aconteceu. Serviu para chamar a atenção da gente para esse tipo de cuidado. Você vai implantar uma nova tecnologia, tem que verificar se aquele ambiente suporta aquela nova tecnologia e se não impõe riscos a outras instalações, tá? Uma coisa que você perguntou é fato que
muitas vezes acontecem elevações de tensão, variações de tensão muito grandes que causam queima de equipamentos. E era muito comum a gente chegar e acionar a concessionária para que ela nos indenizasse. Nós tínhamos a obrigação de fazer 3 orçamentos e nós podíamos fazer isso de várias formas. A gente podia registrar pelo telefone, pelo site, presencialmente. Aí, numa mudança de legislação, a Coelba veio de lá e estabeleceu que tinha que ser presencial. Rapaz, as reclamações reduziu quase 80%. A maioria das pessoas não tem tempo. E a maioria nem sabe onde é que tem agência para reclamar. Então, isso acaba sendo uma manobra que eu acho que é um pouco desonesta, mas acontece, né? Sim. Eu estou vendo até aqui um pedaço do chat, algumas perguntas, né? Você perguntou um exemplo, né? Esses são 2 que já são mais recentes, mas eu conheço vários. Inclusive, tem um acidente na Praça da Sé que o cara ficou lá pendurado, derretendo não sei quanto tempo até que alguém chegasse para recolher o corpo, né? É muito horroroso isso, mas eu já vi. Então, vamos lá. O Marcos deixou uma pergunta no chat, porém, eu acho que ele teve problema de conexão. Como ele deve voltar, eu vou com relação à implantação do 5G? Isso. Aí ele saiu, caso ele retorne, mas a gente pode falar, né? Se você quiser, ou a gente falar de novo. Aí eu pensei em passar a palavra ao professor Antônio Sobrinho, que tem uma pergunta também, e aí, enquanto o Marcos retorna. Pode ser também. Professor Antônio Sobrinho? Sobrinho? Boa tarde a todos. Sobrinho que não é meu sobrinho. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Né? Hoje é assim. O meu sobrinho está aí, que eu já vi. Isso. Me parece que a pessoa aqui que está fazendo o serviço aqui do lado, né, professora, parou um pouquinho. Bem, aproveitando esse gancho da professora Andressa, professora Cristina, uma coisa que me chamou a atenção e já ocorreu muito, a Coelba deve ter visto muito em Salvador, e era uma situação que matavam principalmente casais, ok? Principalmente casais e de idosos. Com relação a conserto de antena, né, na laje, como geralmente as pessoas faziam o quê? Colocavam a antena, mas a antena ficava baixa ou alguma coisa, e para melhorar a antena, e ali comprava um tubo de alumínio. O televolt também, o tubo de alumínio e o televolt, não esqueça. Isso. É do nosso televolt. Colocava lá na ponta, né? Geralmente eram hastes de 3 metros, né? Alguns mais, como é que eu diria, ansiosos ou mais arriscados, colocavam, né, uma luva e colocava não um tubo de 3 metros, mas 2, ou seja, faziam 6 metros, não é isso? E o final, a senhora já sabe, né? Nessa situação de colocar o tubo na base, o tubo, por questões, às vezes, de equilíbrio da própria pessoa ou do vento, acabava caindo, né? E caía na rede de 13.8 ou 11.8. E aí, geralmente era o homem, quando não eram os dois estavam fazendo isso, ou o homem fazia, e depois, quando a mulher ia, né, socorrê-lo, acabavam morrendo os dois. No Rio Vermelho mesmo, ocorreu um caso desse que me chocou bastante, mas eu já vi diversos casos nos jornais. Então, né, a senhora que tem diversas pessoas que conhecem, explicar para essa nova geração, né, isso aí. Como é que a senhora vê isso ainda hoje? Bom, hoje, graças a Deus, eu vejo bem menos, viu, sobrinho? Porque a maior parte das antenas hoje, principalmente com o sinal digital, são cabos coaxiais, você já não tem a necessidade mais de colocar a antena tão alta e nessa distância toda, né? A responsabilidade é da prestadora do serviço digital de instalar as repetidoras necessárias para que o sinal dela chegue. E o usuário pode reclamar se o sinal estiver ruim, porque o que ele precisa ter é uma antena, interna ou externa. A externa, geralmente, é fixada
na própria parede dele, ele não precisa mais aquele artifício. Mas isso que você está falando, eu me lembro que aconteceu numa situação que eu estava com pouco tempo de formado, inclusive, ali em Narandiba. Narandiba é uma subestação ali perto de Mussurunga, né? E a linha que ia fazer interligação em 69kV tinha mais ou menos 10 quilômetros. Então, precisava se colocar esse pedaço de linha. O que é que acontece? Para você colocar a linha, tem que fazer a limpeza da faixa de servidão. Houve a desapropriação do terreno, foi feita a limpeza para a faixa de servidão. Só que entre isso acontecer e entrar a parte de chegada do material e começar o serviço de instalação das linhas, essa área que estava lá cercada como propriedade da Coelba para a faixa de servidão, ficou vazia umas 3 semanas. O que é que você acha que aconteceu? Quando a Coelba chegou para implantar o sistema, já tinha uma verdadeira cidade embaixo de onde ia passar de onde ia passar o circuito de 69kV. Essa foi a primeira situação. Então, foi feita toda a parte de retirada, todo aquele drama social que você já sabe, mas, independente disso, não é um perigo. Mas é muito comum que, mesmo quando você já constrói a linha e que você afasta o usuário, a norma estabelece que a faixa de servidão tem 20 metros de largura, no mínimo, certo? Então, o que acontece? Ora, a Coelba não ia usar isso tudo. Rigorosamente falando, a linha vai ocupar, se for 69, um base, sei lá, de 5, 6 metros, você tem aí uma sobra de metros por questão de segurança e para evitar também a ação dos campos, né, da indução e outros elementos. Aí o sujeito vem de lá, constrói o seu casebrezinho, aí melhora de vida, puxa o segundo andar, que você sabe que é assim que funciona, né? Se você pensar voltar em 6 meses, você tem um prédio ali de 3, 4 andares, ainda tem aquele terraço para dar festa lá em cima, e é uma miséria. Então, o cara construiu a casinha e resolveu botar uma antena. Botar uma antena com aquela estrutura antiga de 2 metros de condutor em cima do telhado da casa dele. O que é que aconteceu? Ele estava dentro da faixa de servidão. No que ele foi ajustar a antena, porque a mulher dele estava com ele, mas não estava lá em cima, não. Estava dentro da casa, porque ele ficava, e aí, melhorou? Que é assim que funciona, né? Um berrando para o outro, né? Um berra para o outro, se tá bom. Aí a criatura lá de dentro, não, agora tá bom. O agora tá bom é quando ficava numa posição que pegava melhor o sinal, claro. Eu sei que numa dessa de pegar melhor o sinal, ele tomou uma descarga e morreu na hora, né? Então, aquela história. Eu sei que existe uma norma, você sabe que existe uma norma, mas é importante também que essa informação esteja à disposição das pessoas. É importante por quê? Porque numa situação de tanta desigualdade social, você não pode condenar uma criatura que, por não ter onde morar, faz uma zorra dessa e que não sabe que está pondo a vida dele em risco. É que nem o cabra que assalta, entra numa subestação para roubar fio. Um cara que rouba... E o pior de tudo não é isso. O pior é que, pela lei, se ele morrer eletrocutado porque invadiu uma subestação da Coelba e morreu, a Coelba é responsável. Essa é a maior loucura. É como assim? Você tinha a obrigação de avisar o sujeito que não era para entrar. Tem aviso, tem alarme, tem tanta coisa e não adianta. Então, esse tipo de acidente, sobrinho, muitas vezes acontece pela desinformação e acontece também porque as pessoas não respeitam os limites. É que nem agora com as máscaras e com o tal do distanciamento, né? Por mais vontade que eu goste de ir a shopping, eu não preciso ir a shopping, e se for, eu tenho que respeitar horário, distância, tudo que está previsto. O que você vê de gente sem máscara correndo é um negócio absurdo. Então, não custa nada cumprir. É um saco? É. É chato? É. Eu imagino como os meninos devem ter reclamado quando alguém diz que sexo seguro para prevenir AIDS tinha que ser com camisinha. Vários alunos meus dizem assim, professor, é que nem comer bombom com papel. Então, é aquela história. Mas, por muito tempo, se respeitou isso e a gente teve um decréscimo nos casos de AIDS. Então, as pessoas têm que entender que as normas, elas não estão aí para prejudicar, elas estão aí para mostrar que existem limites que protegem a vida e o patrimônio de todo mundo. E o nosso maior patrimônio é a nossa vida, né? Então, pense na responsabilidade que uma pessoa... o que esse cara podia ter provocado? Vamos supor que chegasse um vizinho para socorrer. Né? Aconteceu, eu tenho esse vídeo, eu posso passar para você depois, se você quiser compartilhar com os alunos na UFOB, pode. O cara, eu não sei se foi em Minas ou se foi em São Paulo, que me mandaram
cara estava pintando uma fachada, e aí parece que o cabo do pincel que ele estava usando com aquela vara encostou no fio e ele tomou um choque. E ele ficou lá em cima pendurado, e o outro cara que estava fazendo serviço com ele estava querendo tirar, mas não podia, né? Porque se tirar, ele morria também. Porque essa é a grande tristeza da coisa. A eletricidade, ela nos serve muito. Hoje a gente não consegue imaginar a nossa sociedade sem a eletricidade, mas, ao mesmo tempo, é uma morte extremamente cruel. Você, rigorosamente falando, você vai ter sorte sem nem perceber que morreu. Porque se você perceber, é uma dor miserável, é uma queimadura horrorosa, é um sofrimento muito grande, né? Então, eu acho assim, a gente pode, é como diria o nosso amigo que estava, foi uma live dentro de outra live, a gente pode fazer uma live só para choques elétricos, a gente pode fazer uma só para acidentes, né? Mas o que importa é o seguinte, é importante que a gente mude a nossa forma de agir também, é preciso transformar essa mentalidade. Se a gente não está satisfeito, é importante perguntar, né? Redução nos acidentes ocorreu não porque a Coelba avisou ou porque o cara ficou mais consciente. Ocorreu porque aquela antenona já não é mais usada. Porque a antena para sinal digital, ela é uma antena muito mais simples, menor, e que não requer esse tipo de instalação. Ok? Dona Andressa. Ok, professora. Obrigado. Nada, professor. As suas ordens sempre. O Marcos, ele está com problema de conexão, e aí, como nós ficaremos com a gravação do nosso encontro, né, depois ele verá a resposta. Mas eu já posso responder a ele, porque essa resposta é mais fácil que eu posso dar. Eu ainda não sei nada do 5G. A pergunta dele está assim, como é que eu vejo a implantação da 5G, se vai realmente fazer muito mal à saúde? Sim. É aquela velha história, né? Tem uma vertente de profissionais competentes dizendo que faz. Tem uma outra vertente dizendo que não faz. Na dúvida, eu prefiro adotar o princípio da precaução. É o que a gente tem que fazer. Eu digo a você, por exemplo, quando surgiram os primeiros telefones celulares, que ainda não era no sistema GSM, que era o CDMA e o TDMA, havia uma preocupação com os campos elétricos, né? Que estavam sendo gerados. Então, o que se chegou à conclusão? Uma coisa que foi provada, e os meninos não gostaram disso, na palestra que o professor Costa e Silva fez, é que se você resolvesse tirar um cochilo embaixo da herbe, você podia ficar estéril, porque a radiação fazia com que você, o pobre do testículo, fosse para o beleléu, ele não conseguia mais, né? A fertilidade dele ia embora, né? Comprometia isso. Então, você tem choque até 10 miliamperes, que causa coceira, que causa mal-estar, que causa taquicardia, vai evoluindo, aí tem fibrilação, né? Você tem várias situações, né? Tem toda uma escala para danos de saúde, danos causados por radiação. O que o princípio da precaução disse? Ora, na dúvida, isso aí valia mais para os técnicos de telecomunicações, antes do celular a gente tinha um problema com o chumbo e o câncer, não é do tempo de seu, mas quando eu fui estagiária na Telebahia, o pessoal que trabalhava em redes, que tinha que fazer instalação subterrânea de cabos, vários deles morreram de câncer, e muitos deles por conta do chumbo que existia na fiação, né, nos circuitos. Com relação a essa questão das comunicações, o que se decidiu, por exemplo, que próximo de asilo e de escola de criança pequena, você não deve instalar uma repetidora, porque isso é precaução. Porque a gente sabe que o corpo da gente é antena. Nós todos temos uma frequência ressonante. A minha estrutura corporal não é a sua. Então, cada um de nós tem uma altura, um peso, uma largura de ombros. Então, cada um de nós tem a sua própria frequência ressonante. Crianças e idosos são os dois extremos dessa faixa. Então, tem que ser protegidos. Então, em princípio, a recomendação técnica que existe é evitar instalar unidades, em algumas cidades realmente proibido, instalar estações rádio-base próximas a asilos, próximas a escolas, a hospitais, entendeu? Então, você vai ver muita repetidora dentro de área de subestação, muita repetidora, assim, em lugares que obrigatoriamente tem que ter, porque tem algum tipo de acidente de percurso para a radiação passar, aí você precisa da repetidora para fazer a propagação daquele sinal. Mas essa não é exatamente a minha área. Então, 5G, eu digo a você, como eu gosto muito da parte de biomédica, eu posso realmente
me dedicar um pouco mais, mas eu sei muito pouca coisa. Espero poder contribuir com o Marcos daqui a um tempo. Beleza, obrigada, professora. O Vitor Renato, ele faz engenharia civil aqui na UFOB, e ele diz assim: sempre tive uma curiosidade, em casos de enchentes e inundações, existe uma distância mínima segura para ficar longe de postes de iluminações e ou tomadas em contato com a água? É uma pergunta ótima essa. Olhe, fique o mais distante possível sempre. Inclusive, se você estiver num lugar que houve um incêndio, que foi chamado alguém para fazer algum serviço, que tem instalação elétrica ativa, não pise em água, porque a água é condutora de eletricidade, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você está no seu prédio, você reside no prédio, o apartamento do lado, um andar abaixo, resolveu, pegou fogo, teve um acidente lá e pegou fogo. Qual é a primeira providência que se toma? Desligar a instalação elétrica. Mas esse desligar não desliga tudo. Você está entendendo? Não desliga tudo. Por quê? Porque você tem um sistema de segurança que ainda está alimentado. E aí o que acontece? Se você pisa na água, você corre o risco de tomar choque. Então, o ideal é que você não se aproxime de instalação elétrica nenhuma, se tiver com risco de inundação, coisa desse tipo. O ideal é que você se afaste, né? Eu não posso lhe dar uma ideia exata de como se vai ter curto ou se não vai. Isso depende exatamente do quanto de energia está passando, ou pode não estar passando até nenhuma. Eu não sei se alguém já desligou aquele condutor, eu não sei se aquele poste ainda está energizado. Você não tem essa informação quando você está lá no terror de uma inundação. Então, o ideal é que você evite qualquer tipo de contato, né? Sempre preservar a vida primeiro. Sim, sempre. Vitor agradeceu, né, entendido. Mais alguma dúvida, pessoal? A professora Cristina disse algo importante aí, e normalmente, né, eu também sou da área de CEP, e a gente sempre vê nos livros de proteção, ou, eu digo proteção, né, mais assim, refinada dentro do sistema elétrico, mas quando a gente trata da proteção em si do CEP, muitas vezes a gente preocupa mais com os equipamentos que o constituem, quando, na verdade, quando se fala de proteção do sistema elétrico, a primeira instância que ele pede para salvaguardar é a própria vida, né? Então, como foi colocado aqui, em todas as situações, em primeiro lugar, se assegure, né, de que você está, né, numa situação fora do perigo, né? Eu posso te colocar o seguinte com relação a isso, Andressa. A primeira coisa é que, a priori, a pessoa, o cidadão comum, ou o público em geral, como a gente costuma dizer, ele não tem acesso a instalações energizadas da concessionária. Não é para ele ter. Então, antigamente você até tinha isso, né? Porque, principalmente no interior, quer dizer, qual é a nossa grande preocupação? Exatamente as linhas. E por isso tem as distâncias mínimas de segurança. E por isso você tem uma preocupação com o aterramento dessas torres. E uma preocupação crescente pela questão de evitar que o nego construa próximo a essas linhas, né? Eu me lembro que teve uma época, que eu vou falar isso aqui, mas por favor não me batam, que saiu uma portaria dizendo que, para evitar que as pessoas construíssem embaixo das linhas de 69, houve uma autorização, na época era o DINAI, né, não era ANEEL ainda, que podia se fazer uma plantação de arbustos até no máximo 2 metros de altura, né? Assim, tomate, umas coisinhas pequenas, né? Então, teve lugar aí, lá perto de Juazeiro, que plantou maconha, né? Depois queria criticar. Não é justo, né? Porque a maconha é arbusto, então o nego plantou maconha embaixo da linha da faixa de servidão, embaixo da linha. Isso não é piada, não, gente, é sério, né? E depois, para cortar, teve que só cortar, né? Não podia queimar. Mas sim, o que eu ia dizer a você? A preocupação com isso que você falou, a questão da vida, né? A questão da vida é a seguinte: por que o foco da vida, para mim, tem a ver com onde nós estamos? Nós somos os consumidores. Nós estamos na ponta do sistema. O sistema todo existe para atender a necessidade dos consumidores,
Então, o que que eu tenho, né? Eu tenho uma subestação que é protegida, é abrigada, eu tenho um sistema de linhas de transmissão e distribuição que a maioria deles também está isolado da presença humana. A gente tenta evitar que o cara suba em poste, que tente tirar gato, que tente mexer em passarinho, tudo isso, né? Você sabe que muito acidente, passarinho não morre em linha, mas urubu, muito urubu já morreu, porque no que ele pousa, encosta a asa numa fase e a outra na outra fase, ele morre eletrocutado, né? Esse é o tipo de curto-circuito bifásico em distribuição. Eu ensinei proteção muitos anos, eu usei muito como exemplo um relatório da Coelba. Causa, urubu, tempo de reestabelecimento do sistema, tantos segundos. Qual foi o tipo de intervenção? O urubu morreu. Tomou choque, caiu, morreu. Né? Simples assim. Mas a preocupação com o enfoque que eu dei é porque é onde nós estamos. É onde nós temos que evitar o choque. É onde nós estamos atuando. Nas ruas, próximas linhas de transmissão. É uma preocupação crescente, essa, tipo a Cheshire mesmo, que tem linha, somente no interior, em bairros populares, no meio da rua, aí você tem assim aquela proteção de concreto, aí o nego pensa que é banquinho e senta. Né? É muito comum isso, né? Você tem uma torre, uma estrutura enorme para 230 kV, coloca um muro de contenção em volta de concreto, mais ou menos até 1 metro de altura, o nego senta, é banquinho. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter aviso lá, olha, por favor, e uns entram, porque se sentar no banquinho para fora, menos mal, mas aí você aumenta o risco. Né? A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter condições de conviver com o circuito elétrico, conviver com como é que diz assim, com o benefício que a gente quer oferir por ter energia elétrica. A mesma coisa com a telefonia celular. Não é porque é de graça que você vai ficar falando 20 minutos no telefone. Isso pode causar um grau de aquecimento óptico. A Organização Mundial da Saúde diz que isso pode antecipar a catarata. Está provado isso, não é balela, né? Aí você vai ter catarata com 30 anos de idade, em vez de ter com 60. É muito sério essas coisas, a gente tem que ter cuidado, né? Bom, mas independente de ter mais pergunta ou não, até porque eu falei para o sobrinho que eu queria parar um pouquinho antes, né? Porque eu tenho umas restriçõezinhas, mas eu queria agradecer o convite de vocês, a oportunidade de conversar. Eu adoro conversar, você já deve ter percebido, falo pra caramba. Esse é um tema que eu amo, que eu gosto, eu tenho um imenso prazer em fazer isso, é um tema que eu abordo nas reuniões itinerantes da Câmara de Elétrica. Nossa próxima reunião itinerante, se não fosse a pandemia, era em Bom Jesus da Lapa. Então, sobrinho, você ia ser nosso anfitrião, né? Vocês, no caso, né? Iam ser nossos anfitriões na UFOB. E, na medida do possível, no que vocês precisarem de mim para conversar, para participar de alguma coisa, se eu tiver condições, né? E conhecimento para isso, né? Eu estou à disposição de vocês, né? No IFBA, no CREA, no IPB, tá certo? Professora, muito obrigada, nós agradecemos o privilégio de estar aqui contigo, né, compartilhando dessa experiência. O privilégio é meu. Agradecemos e esperamos, né, que mais vezes aconteçam encontros como esses. Tomara, que a gente possa a pandemia muito. em si, apesar de tudo, nos trouxe esse privilégio que antes nós não tínhamos de estar próximo com outras pessoas, né, mesmo de outras localidades, que às vezes o próprio recurso da universidade nos limitava, né, mas tudo tem seu aprendizado, e isso, e o proveito... E essa área da tecnologia é da elétrica. É nossa. Então, nós agradecemos, né, em nome do Colegiado de Engenharia Elétrica, da UFOB, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O pessoal agradece no chat, a professora Camila, que é coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, também daqui da UFOB Lapa, agradece, parabeniza a senhora, e também nós agradecemos todos que estão conosco até este momento, e lembrando o nosso encontro de amanhã, às 16 horas, que vocês estejam conosco também, e eu passo a palavra ao professor Antônio Sobrinho para o encerramento do nosso encontro de hoje. Obrigada, Andressa. Ok. Mais uma vez, agradeço a professora Cristina, tá bom? E a todos os participantes do Café Elétrico, em meu nome, no nome da professora Andressa,
né? E de todos os demais professores do projeto, professor Ademário, professor Eric, professor Eduardo, professor Leandro, professor Manuel, professor Clemilson, professora Núcia e professora Estefânia. Também o nosso muito obrigado, professora, mais uma vez, estamos super felizes com a vossa presença aqui, ok? E com isso eu peço o encerramento, né, desse live. E à espera, né, de um novo encontro, quanto mais rápido, melhor. Ok, professora? Certo. Grande abraço, obrigada a todos, obrigada aos participantes. Rafael, beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Agora vamos ver o jogo do Bahia. Vamos.